Olá pessoal, Ebrahim Trader Brasil na área. Vamos aqui falar um pouquinho, entrar um pouquinho no Forex, para a gente abordar um assunto muito interessante sobre as marcações que eu tenho utilizado, né? Deixa eu retirar essa marcação aqui que ela já está fora. Vou apagar ela aqui. É uma marcação que eu chamo de arbitragem, né? E aí vamos pegar aqui alguns ativos. Vamos pegar o ouro, vamos pegar o euro aqui, né? O euro ele tá bem Shao. Vou pegar o Shao, que ele tá bem bonito aqui, Shao SD, que é o ouro, né? Tá bem interessante. E aí eu vou mostrar como é que eu tenho feito, né, para marcar meu gráfico, Então eu vou retirar essa marcação aqui, que ela é uma marcação do diário, tá certo? Eu vou retirar usando Fibonacci para isso aqui. É a região de players, essa região que eu estou marcando é a região que os robôs trabalham. Então, como é que eu tenho marcado aqui, né? Então eu estou no gráfico D1 aqui. Eu não vou retirar as médias não, que eu dá trabalho colocar e botar, mas aqui eu tenho várias médias, né? Eu não utilizo médias para operar bolsa de valores não, mas estou utilizando aqui no Forex com uma banda de Bollinger, desvio padrão normal de 20, que é essa que está aqui no meio, tracejada. E eu estou usando no Forex porque eu não tenho outras ferramentas para fluxo, por exemplo, para operar o Forex, né? Mas então eu gosto de fazer, eu faço análise gráfica crua mesmo, né? E mas está dando muito certo, porque também essa precificação que eu faço da arbitragem eu uso também para o dólar e para o índice, dá muito certo. Para ações e opções também, até para opções dá. Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho aqui no gráfico diário, certo? Esse foi é o dia que está se iniciando hoje, eu acredito. Dia de ontem, antes de ontem, então tem alguns dias aqui. Eu estou aqui no gráfico, deixa eu ver aqui. Esse aqui é um gráfico. Deixa eu me situar aqui. Vou me remarcar de novo. Mensal. Não é isso? Vamos ver de novo. Diário. Mensal é esse aqui, ó. Esse aqui é um mês que reflete para o outro mês, certo? Então eu tenho de cima para baixo, porque ele caiu. Eu teria esse movimento aqui, ó. Tô marcando assim. Olha essas percentuais que eu marco aqui. Vem 0, 14, 23,6, 38,2 é matriosca. 50, 61,8, 76,4, 85,4, 100%. Para baixo eu repito essa mesma numeração aqui, ó, ou 23,6. Só o Catu 34 que eu não botei 38. Seria o 38 aqui, 38,2, né? A expansão. Então a expansão eu estou usando 34 aqui. Mas o restante fica 150, 161 e aí dando a sequência, né? 200, 223, porque volta de novo para a retração de 23, né? 23 e a 34, certo? Então estou usando essas numerações, vocês passam um olhinho nisso aqui porque é bem interessante. A gente não usa todas, mas a maioria aqui a gente vai deixar, né? Então, como o mercado ele foi acima, mas voltou abaixo, fechou mais para negativo. Então a gente traça de cima para baixo essa matriosca no mensal. Mas pode ser o contrário também, porque a gente pode ficar com os deltas negativos para baixo. Por exemplo, eu estou aqui, vou inverter essa matriosca para cá, certo? Eu peguei mínima do mês, máxima do mês. Aqui. Então eu vou ter, deixa eu aumentar aqui pra gente ver. Eu vou ter essa mínima com essa máxima. Ele
tende a trabalhar aqui, voltar no meio, fazer um movimento saudável, 50, já que ele caiu, movimento saudável 50, fazer a segunda perna. Ele ia procurar 61 ou dobrar para 100% esse range aqui, né? Esse range dobrado para esse aqui daria 100% aqui. Que coincidentemente do gráfico diário ia pegar na média de 200 aqui, ó. Eu tenho uma média de 200, eu tenho uma média de 100, eu tenho uma média de 80, eu tenho uma média de 50, tudo exponencial. Eu tenho uma média de 34, eu tenho uma média de 21, que é a da Bollinger, eu tenho uma média de 17 e tenho uma média de 9. Estou usando essas médias aqui. É bem interessante. Esse desvio padrão aqui é uma Bollinger, desvio padrão da 200. Então essa média aqui é a 200 aritmética e eu tenho a Bollinger dela, normal aqui, porque ela me dá regiões de sobrecompra aqui. Tá, ele cortou ela aqui para cima, eu já posso pensar, quando ele quebra para baixo, eu posso pensar em venda. Foi tanto que ele segurou o preço aqui, ó, quando veio para baixo no diário, ele deu essa vendinha aqui. Aqui também passou, voltou abaixo, sai vendido. Geralmente a gente pega a correção para 200, que está lá embaixo. Ou pego a exponencial, ou eu pego a aritmética, que é o desvio padrão. É interessante, né? Não é sempre que ele vai lá. Eu também não confio muito em média, né? Eu confio no que o mercado está fazendo. Eu opero o preço, né? Mas é interessante as médias também aqui nesse setup. Então a gente sempre tem um mês que reflete para o outro mês quando a gente vai marcar a FIBO. Né? E o que é que eu tenho aqui? Ele podia ter respeitado o 61, 50, ter feito a segunda perna. Perna 1, perna 2, perna 3 para baixo, certo? O ABC, ou perna 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como ele venceu a região da perna 3 para baixo, ele foi acima. Aí quando ele vem acima, o que é que ele testa? Ele testa essa região aqui do 134 e do 123, que é uma região fortíssima para venda, que a gente tanto para o diário quanto para o semanal quanto para o mensal. Eu estou no gráfico mensal examinando aqui, então eu estou mostrando como funciona aqui. Só um momentinho que eu vou pedir para o pessoal fechar a porta aqui por causa do barulho. Pronto, pedi aqui para fechar. Então fica nesse sentido. Mês anterior reflete para o mês posterior. Da mesma forma, eu vou ter um reflexo da semana anterior refletindo para a semana posterior, do dia anterior refletindo para o dia posterior, sempre assim. Então vamos agora para o gráfico D1. Vamos analisar D1 aqui. D1. O gráfico caiu, então eu tenho que puxar de cima para baixo aqui só para a gente analisar, né? De um dia para o outro aqui. Vamos analisar a semana. Hoje que dia é? Deixa eu ver aqui. Quarta-feira. Então eu tenho terça, segunda, não é isso? Quarta, 24, né? Terça, segunda. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dias. A semana passada eu tive 5 dias. Então aqui eu tenho, ó, máxima da semana passada. O mercado caiu. Qual foi a mínima da semana passada? Aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dias. Certo? Quando eu jogo aqui para o gráfico 4 horas, ele vai aparecer para mim, ó, a semana. Exatamente a semana. Vamos ver. Aqui, ele divide aqui por semana. Quase por semana. Então, se eu quiser ajustar aqui, eu ajusto aqui. Tá certo? Eu acho que é a semana aqui no gráfico de 4 horas. Ele me dá a semana, né? Se for, que eu acho que não é, que eu acho que a semana é aqui. Deixa eu pegar a FIBO aqui. Seria a máxima aqui. Máxima e mínima semanal refletindo para outra semana. Certo? Então eu tenho região de... Ele caiu, veio, voltou na região de 50 e voltou a cair de novo. Ó. Não estourou o fundo, que a tendência é ele romper o fundo aqui. Ele fazia perna 1, perna 2, perna 3. Certo? Essa região aqui, para o gráfico aqui do SHA-USD, foi bem forte aqui, ó. Bem forte essa região dos 50, porque ele respeitou aqui e voltou a cair.
tentou uma vez, voltou, tentou outra vez, voltou, a tendência é romper fundo. Isso no gráfico semanal. Então a gente deixa marcado a semana anterior para a semana posterior. Essa semana aqui para essa semana, reflexo para essa semana. Quais são os alvos que eu tenho aqui? Região forte 23, 34, 50, 61. Aqui ele pode fazer 1, 2, 3, vem buscar aqui essa região. Aqui região forte de reversão dele pegar aqui e voltar a subir. Todos os dois pontos. Ele pode testar um, testar outro. O que é que a gente vai ver? Se ele, quando testar, se vai entrar o fluxo de volta. Se entrar o fluxo de volta, a gente volta comprado. Pega os tempos gráficos menores e observa se está entrando candles comprados aí na região, né? Aqui no caso a gente vai pegar as retrações de pavio aqui, que a gente entende como se fosse uma absorção. Os pavios, né? Então vamos lá, eu estou no gráfico 4 horas. Vamos traçar aqui de novo o D1 para a gente ver. Eu marquei semanal aqui, né? Mas vamos marcar agora aqui gráfico diário. Vamos pegar esse dia aqui, esse aqui, por exemplo. Caiu máxima e mínima, olha só. Olha que legal isso aqui. Máxima e mínima aqui. Vamos diminuir o gráfico. 4 horas. 4 horas. Deixa eu só ajeitar aqui. Certo? Então eu tenho. Esse é o 4 horas. Eu acho que o dia é esse aqui, ó. Mercado subiu. Vamos voltar para o D1 de novo. Só para a gente ver. Não é esse dia não, Zé. Vamos deixar esse dia, porque aqui vai se iniciar ainda. Para a gente analisar esse dia aqui. Certo? Então eu tenho esse dia aqui. Vou analisar ele aqui assim. E aí vamos para o 4 horas. Olha só. Um dia para o outro. Máxima e mínima de um dia para o outro. Só que aconteceu. O mercado abre no dia posterior. Faz um range ele, no gráfico 4 horas. 1, 2, 3, 4. Ele vai na região de vendidos, que é a região do 134, 123, e encaixa uma venda direto para o fundo. Ele não veio nem no meio por cento para fazer perna 1, perna 2, na metade aqui, né? 50, perna 3 para cima. Ele rompeu a região de 50. Geralmente eu gosto de pegar pullback na região de 23 e de 14. Que ele pega aqui, volta, faz o pullback assim, bem no fundo aqui e volta a subir. Todo mundo pensa que é para romper, só que aqui ele já passou do 14. Então a tendência é ele vir buscar expansão aqui. Ele não buscou a 134, 123. Ele vem buscar aqui menos 23, menos 34. A mesma expansão que eu tenho para cima aqui, ó. De 34 e 23 eu tenho aqui para baixo. Podendo vir a 50 e a 61. Certo? Menos 50 e menos 61. Então aqui eu tenho a projeção do gráfico diário. Um dia refletindo para o outro. Certo? Vamos botar no H1 para a gente ver melhor. O H1 é que aparece para mim aqui. Beleza, quer ver? Deixa eu diminuir aqui, menor. Isso aí. Olha só. Eu tenho aqui, exatamente aqui o dia, ó. Mínima. Aqui. Mínima desse dia. Aqui, ó. O gráfico, 1 hora eu consigo ver. Ele subiu. Eu tenho. Ficou nesse range, veio buscar a região de 134 por 123, que é a região vendedora, onde estão as médias de 200 aqui, ó. Aqui eu tenho a média de 200 aritmética e aqui eu tenho a exponencial. E aí ele pega as médias, a região das médias, que são médias longas para o gráfico de 1 hora, são perfeitas como resistência. Pega a região de expansão delta positivo 134, 123,6 e vai buscar fundo. Então vocês veem que é bem interessante essa marcação feita de um dia para o outro também. Eu gosto de conjugar com a do semanal.
e do mensal. Às vezes eu não olho tanto mensal, mas a semanal é interessante a região. Porque eu quero pegar esse mesmo tipo de região aqui para uma reversão. Então às vezes dá uma confluência de um gráfico para outro. E você quer ver? E eu vou mostrar aqui. Está marcado máxima e mínima para esse dia de cá, certo? Agora eu vou mostrar o gráfico 240. Famoso gráfico 240. Deixa eu só... Pronto, já está na cor que eu quero. Isso. O que é que acontece aqui? Vamos analisar aqui. Fechou, o último candle desse dia fecha aqui. Eu tenho aqui. E como é que eu divido essa grade aqui? Só vim aqui, ó. Propriedades, clico com o mouse, botão esquerdo no gráfico. Botão direito, né? Do mouse. Clique em propriedades e vamos lá aqui, ó. Comum. E eu venho aqui mostrar separadores dos períodos. É esse tópico que eu vou utilizar aqui, ó. Eu não quero usar grade porque fica muito confuso, né? Se eu botar grade aqui, olha só como fica. Ok, olha só. Ficou horrível, né? Não gosto do gráfico dessa forma. Tiro grade, tiro grade, tiro grade. Ok. Que eu quero só apenas os separadores. Os separadores. Mostrar separadores dos períodos. Só isso aqui. Então ele vai me dar aqui o diário. Numa hora eu consigo ver o dia inteiro aqui. Um dia aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Só que o fechamento desse dia aqui subiu. Subiu, fechou verde. Aqui o fechamento é aqui. É onde se inicia o dia seguinte. Aqui, ó. Só que ele já iniciou absorvendo essa compra e caindo. E acumulou aqui na região. E aí o que é que eu conto aqui? Eu tenho que contar esse candle. 1, 2, 3, 4. Eu tenho um candle de 4 horas. Eu tenho um range de 4 horas. E por que equivale ao 240 minutos? E por que eu vou utilizar ele para minha marcação? Porque é quando abre o mercado de Londres. É por volta das 4 horas da tarde. Então eu tenho 4 horas antes, que foi do outro mercado, que é o mercado asiático da Austrália. Não sei qual é especificamente, mas é o mercado lá asiático, refletindo esse aqui, os quatro primeiros candles, ele serve de base para eu marcar o meu range. Então olhe se não dá certo isso aqui. O mercado caiu, não foi? Vamos ver aqui, vamos trazer essa matriosca para cá. O mercado foi até aqui, a máxima desse dia, na abertura. A gente não vai operar meia-noite, 1 hora da manhã, que não interessa. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 candles, que dá um candle de 4 horas, né? Dá um candle de 240 de 4 horas. Vou aumentar aqui para a gente analisar agora. Aumentar mais. Opa, aumentar mais, aumentar mais. Já foi. Então possam observar. Na verdade ele caiu, isso. Eu podia colocar o contrário, tá? Porque tanto faz, minha matriosca, ela independe disso. Ela independe disso, né? Porque ela tem expansão para cima e para baixo. Então o que é que acontece? Ele veio aqui, deu mínima, abriu o mercado de Londres, ele abriu subindo. O que é que eu vou fazer? Vou testar a máxima dos 240. E aí ele testou, deu uma recuadazinha aqui. Foi buscar o que? A expansão. Qual é a expansão que eu tenho acima? 134, 123. Mais comum, ele no começo do dia ele é um pouco mais longe. Então ele vai, o 61, 150 é batata essa daqui. 61, 150, esse alvo é batata em cima do 240. Se confluenciar com o do diário, melhor ainda. Mas possam ver que ele foi nos 161, 150, voltou para a retração de 23,34, delta negativo, chegou até 50% aqui, ó. Não é isso? Em cima dos 240. Tá vendo o range? Aí ele vem, dá essa expansão, que aqui foi um alargamento. Eu falei até de manhã, isso aqui foi um alargamento. Foi um alargamento isso aqui. Ele ia pegar lá em cima e ia despencar. Isso aqui chama-se o Edge. É uma figura gráfica chamada Edge. Edge. Que é um megafone invertido. É um megafone, certo?
Então eu sabia que ele ia testar aqui, veio na região de 23,34, explodiu para a região dos vendidos. Qual é a região dos vendidos? 234, 233 aqui, ó. Em cima do 240. Porque ele já tinha testado 61,50, ele vai testar o nível acima, 61 acima. Tá vendo? Ele não foi a 61, 61 acima. Olha só. Quase chegando a 300%. Então aqui, que foi o alargamento do megafone invertido, ele encaixou a venda, eu já sabia. Tinha as médias aqui em cima, mais uma confluência, as de 200 aqui. E ele vem buscar o fundo desse edge, inclusive o fundo do dia. Onde ele veio aqui? Do dia anterior. Então ele vem na região aqui, que é a região de compra, porque é o que? A região de 23 e de 14. Eu adoro essa região. 23 e 14, expansão máxima e mínima, retração de 23 e 14. Então ele faz isso, pullback na região do 14, volta a subir de novo. Então eu viria vendido até o 23, até a região do 14, se ele tivesse perdendo essa, como respeitou de fato essa expansão para cima de 261 aqui em cima. Ele foi buscar aqui, ó. Ele veio, segurou aqui na região do menos 23, menos 34, expandiu para cima, foi buscar a região de 261 lá em cima, no final desse megafone aqui. Quando ele toca no megafone, ele despenca para baixo. Despenca para baixo, aí vem na retração do 23 e do 14 do dia anterior. Então, muito boa essa abordagem, muito boa essa análise, né? Sem falar que aqui também essa região aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a minha fibra pra gente ver. Olha só essa região. Que região é essa? Região do 134, 123, região vendedora. Olha só, ele pega na região e joga lá embaixo. Então aqui que eu queria vender. Aqui que eu armei posições no começo do dia aqui, mas eu saí apenas com 61,6%, que era essa projeção aqui, ó. Zero, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu puxo aqui, pego aqui que é a mínima. Então eu saí nessa região de 61 aqui, ó. Ele foi lá, pegou 50, mais ou menos nessa região, eu saí aqui. Na região dos 50 e do 61 aqui, ó. Vou botar assim mais próximo pra gente ver. Saí aqui, ó. Mas ele perdendo essa região vai buscar o fundo. Estourando o fundo, ele vai projetar isso aqui para baixo. E a projeção daqui desse pivô é de quanto? De 100. Olha o que ele fez. Vem buscar 100, ó, dessa projeção desse range aqui. Dentro do diário. Dentro do diário. Dentro do gráfico diário. Então eu tenho semanal. Usei o 240. Pegou minha região. Usei o do diário. Máxima e mínima. Rompimento do fundo. Vamos dobrar esse movimento para 100. E ele foi. E ele foi. Então vocês veem a conjugação que tem o gráfico semanal com o gráfico 240 e vamos ver se funciona? Bora! Vamos olhar em outros ativos aqui. Olhar em outros ativos para dizer que eu não estou mentindo. Para não dizer que eu estou mentindo. Vamos olhar o mexicano. Olhar o mexicano, aproveitar para remarcar ele. Olha só, vamos analisar aqui. Eu estou no gráfico de 1 hora. Vamos para o gráfico D1. Aí eu tenho o mensal, que é esse branco. Deixa eu ver aqui como é que tá ele. Mensal. Certo? 1, 2, 3, 4 do gráfico diário, foi máxima e mínima do mensal. Deixa eu ver que no 4 horas eu consigo saber. Vamos lá. Eu tenho o gráfico mensal aqui, ó. Esse aqui é o mês. No 4 horas eu consigo ver o mês anterior, projetando para o mês posterior, certo? Vamos tirar isso aqui. Isso aqui é dia. Só para gente analisar aqui. Mês posterior,
4 horas, ou é dia isso aqui? Acho que é semana, aqui é o semanal, que é semanal. Essa semana, máxima e mínima, projetando para outra semana. Qual foi a região que ele foi buscar? Qual foi a região? Região do 150, 134 aqui, ó. Passou do 34, 23, foi buscar o 150 aqui. E aí ele faz o que? Joga para o fundo para buscar esse fundo aqui, ó. Como eu tenho região de 50 aqui abaixo, ele pode vir aqui, ó. 61, 76 nessa região aqui. Entenderam? Então é mais ou menos por aí que funcionam as coisas. Vamos analisar mais aqui. Aí eu tenho o semanal, vamos marcar o diário. Então essa semana funcionando para essa. Vamos para o gráfico diário. Diário. Tá aqui. Esse dia aqui, ó. Esse dia aqui. Vamos analisar esse dia aqui. Máxima, ele subiu, máxima e mínima. Aqui, ó. Aí vamos botar pro 4 horas de novo. Eu tenho máxima, eu tenho mínima, certo? Ele não passou aqui, ele abriu, ó. 1, 2, 3, 4. Já podia traçar uma fibo de 4 horas aqui, que é o 240. Mas vamos analisar o diário. Eu tenho mínima, tenho máxima do gráfico diário. Ele não foi buscar a expansão 34 e 3, ele ia buscar o que? O fundo. Chegou aqui, ele rompeu o fundo. Após o fundo, qual é a região que eu tenho? 23, 34 embaixo. Exatamente onde ele veio. Veio até mais, a região do 50, 61 aqui, ó. Então ele jogou aqui embaixo. Então vocês estão vendo que um dia reflete para o outro, e vamos olhar aqui numa hora que ele vai dar o dia. Uma hora ele vai dar o dia. Olha só. Eu tenho aqui, eu não confio nem como mínimo esse dia aqui, ó. Porque aqui foi o mínimo do dia anterior. O fechamento foi aqui. Então, após esse fechamento, qual é a mínima? A abertura desse dia foi aqui, ó. Ele abriu subindo, então não vou marcar aqui não. Vou marcar aqui, ó, como mínima. Máxima, mínima. Estourou, veio buscar a região do 61, ó. 61,50 aqui. Exatamente no olho do mosquito. Estão vendo? Então, um dia refletindo para o outro. E o 4 horas? Aí vamos analisar o 4 horas aqui. Em cima desse. Eu tenho 1, 2, 3, 4 candles. Tudo acumulado. Eu vou marcar range aqui e não vou. Qual era o range que eu iria marcar aqui? Talvez esse pegasse esse fundo aqui, ó. Porque ele é um engolfo, né? E marcasse máxima e mínima. Vamos analisar aqui de pertinho assim. De pertinho. Sobe mais um pouquinho. Não tá indo. Pera aí, só um tiquinho. Então, o que é que acontece? Ele perdeu esse fundo, o rompimento desse fundo aqui, ó. Eu tenho 0 a 100. Como eu tracei ao contrário, vamos traçar assim. 0 a 100. Ele rompeu esse fundo. Vou juntar mais para a gente ver, analisar melhor aqui. 0 a 100, eu tenho esse range aqui, eu tenho 1, 2, 3, até 4 vezes eu dobrei essa expansão para cá. Então ele pegou esse rompimento, veio, ó, não respeitou nenhum desses pontos 200, porque ele passou direto aqui. Na verdade esse range ficou muito pequeno para a gente expandir Fibonacci, a expansão de 240. Funcionou a expansão do diário, porque ele perdeu o fundo do diário aqui e veio buscar o que? Essa região. Aí ele volta. Aí o que é que eu tenho de região que vai segurar o preço? Essa região aqui, ó, esse fundo aqui serve de resistência para o preço passar. Olha a região. Bateu aqui. Olha o spreadzinho daqui do 14 e do 0 aqui, que foi a região aqui, ó. Essa região aqui. Então isso aqui chama-se bipolaridade, o que era suporte, perdeu, passou a ser resistência para o preço passar. Aqui o pessoal vai jogar para baixo de novo para buscar o fundo. E aqui está começando um novo dia. Eu não marquei ainda, né? Mas posso marcar. Como seria esse movimento aqui? Como seria aqui, ó? Ele foi de cima para baixo, mas vamos marcar de baixo para cima, sem problema não. 100 em cima, né?
embaixo negativo, aqui ó, mínima. Aí ele vem aqui, máximo e mínima, pô, bateu nessa região, pô, perde fundo. Onde é que ele pode buscar desse range aqui? Aqui ó, o 23 e o 34 aqui embaixo, que é uma média de 200 aqui. Aritmética, tá aqui. Posso buscar, posso perder aqui? Posso, porque média não segura preço não, ó. Eu tenho 50 e 61 aqui embaixo também, que é outra região onde esse alvo, perna 1, perna 2, perna 3, pode chegar aqui, ó. Certo? Isso no mexicano. Podem ver que ele segurou aqui, já fez uma mínima até, ele rompeu essa estrutura aqui embaixo, né? Ele rompeu aqui, veio mais a fundo e voltou a subir. Vamos ver se ele vai fazer aqui um pequeno respiro, né? Ele subiu aqui, vai vir na região do 61, do 50 aqui, ou até mais. Ele pode vir nessa região do 85, 76 aqui para fazer esse movimento aqui, aqui voltar a cair, como se fosse perna 1, perna 2, perna 3, joga lá no fundo. Entenderam como é o raciocínio? Aqui eu tenho 1, 2, eu preciso de 3, 4. Aí quando abrir de madrugada lá Dow Jones não, o mercado de Londres, eu vou ter 4 candles que eu vou pegar máxima e mínima e projetar a projeção do 240. Que aí eu vou ter vários trades em cima do 240. Entenderam como é que funciona? Isso funciona até para o índice e para o dólar. E eu vou mostrar em outro vídeo isso aqui lá na plataforma, na Profit Chart, para mostrar a vocês. Entenderam? Então é nesse sentido aqui que a gente faz nossos trades. Tá certo? Estou usando outro indicador aqui que é o ADX, DI mais, DI menos, do Didi Aguiar. Tem ela para o MetaTrader 4. Usando uns volumes aqui, mas confesso que não olho muito esse volume. Mais aqui para a gente ver tendência vendedora, que o DI menos passou para cima e o ADX está com força virado para cima. Mas aqui não é um vídeo de análise de indicador, apenas estou abordando aqui a situação que a tendência aqui é de baixa, para ele vir jogar aqui embaixo e vir buscar essas expansões de alta negativa, certo? Dessa forma, então quem quiser pegar, né, é só anotar aqui essa numeração de Fibo, matriosca, volta o vídeo, pega tudo devagarzinho aí e abre uma Fibonacci para vocês também, certo? Então tá aí, vou fazer um próximo vídeo depois analisando isso nos ativos do índice do dólar e a gente volta a conversar mais tarde em outros vídeos. Então até mais, até logo e tchau para vocês e bons traders. Yes.